Toca Livros e Universo dos Livros apresentam Você quer ser um milionário? Transforme sua pequena empresa em um negócio de sucesso, de Clayton Mask e Scott Martineau. Narrado por Léo Raoni. A Charisse e Andy, por todo o apoio, o amor e a compreensão. Agradecimentos. Gostaríamos de expressar nosso agradecimento às muitas pessoas que contribuíram para a realização de nosso sonho, revolucionar a forma como as pequenas empresas crescem. Aos primeiros mentores, Reed Heisington, Joy Polish e Perry Marshall, por seu conhecimento em marketing e em empreendedorismo, por sua perspicácia e pelo apoio contínuo que ofereceram. Vocês sabem o que é ser um empreendedor e seus conselhos nos ajudaram a ficar à vontade em meio às trincheiras do empreendedorismo. Para os mentores Michael Gerber, Bill Glazer, Dan Kennedy e Dan Sullivan, por terem nos ensinado o que era necessário para que passássemos de empreendedores a empresários de sucesso. Suas habilidades em administração de empresas, estratégia de marketing e equilíbrio de vida foram essenciais para que construíssemos nossa empresa multimilionária. Aos mentores de software, Pat Sullivan e Geoffrey Moore, por seu marketing de produto e seu posicionamento genial, que continuam nos ajudando a alcançar nossa visão, transformar a Infusionsoft no QuickBooks dos softwares de marketing e vendas. Gostaríamos de agradecer aos nossos funcionários por tornarem o sonho, a visão, o objetivo e a missão da Infusionsoft uma realidade. Aos empreendedores em todos os cantos do mundo por terem a coragem de realizar um trabalho difícil, criar valor e viver a alegria da vida como empresários. Aos nossos pais por nos darem amor e por nos encorajarem e apoiarem nossos sonhos. Por último, às nossas próprias famílias, pelo apoio, especialmente naqueles momentos em que nossas estratégias de mentalidade não faziam sentido e nossas estratégias de sistema não existiam. Prefácio. Michael E. Gerber, fundador das Michael E. Gerber Companies, criador do evento The Dreaming Room e autor de The Most Successful Small Business in the World. Catástrofe não é exatamente uma palavra leve para descrever o que acontece quando alguém decide, em um momento sem reflexão, abrir uma empresa. Neste livro, Clayton Mask e Scott Martineau contam essa história da forma mais eloquente que já ouvi. E não param por aí. Esses maravilhosos amigos meus, ambos empreendedores apaixonados, descrevem sua história de forma tão autêntica que você, leitor, não consegue evitar fazer o que Scott e Clayton aprenderam a fazer para eles mesmos, para seus milhares de clientes e para as pessoas triunfantes, apaixonadas e comprometidas que trabalhavam para eles em uma excelente e bem-sucedida empresa, a Infusionsoft. Essas pessoas buscam vencer a confusão, redefinir os objetivos, correr atrás daquilo que a maioria acredita ser impossível e obter sucesso hoje, nos tempos mais complicados, como se a realidade econômica que afeta milhares de pequenas empresas, e também as grandes, fosse apenas mais um obstáculo a ser superado. E superar é um verbo que Scott e Clayton definitivamente conhecem muito bem. Com uma inabalável determinação para crescer e tornar sua pequena empresa a que mais cresce no mundo, esses dois jovens incansáveis certamente oferecem um padrão no qual podemos nos espelhar. A tragédia do colapso da maior parte das pequenas empresas, como nos contam Clayton e Scott, é que o colapso não precisava acontecer. Existem respostas para o caos. Há métodos por trás da aparente loucura. Há sistemas que precisam ser implantados para geração e desenvolvimento de lideranças, desenvolvimento de pessoas e muito, muito mais. Quando esses sistemas são criados e colocados em prática, novas lições são aprendidas, lições que Scott e Clayton discutem abertamente nesta obra. E eles falam com tanto entusiasmo, como duas crianças descobrindo um novo jogo ou um novo brinquedo, que você se perguntará por que nunca tinha pensado nisso antes. Essa é uma das razões pelas quais eu amo este livro. Ele não é simplesmente outro livro de história de negócios, daquelas que muitos já contaram. Definitivamente não. Trata-se de uma receita apaixonada de dois empreendedores ideólogos. Dois homens que passam todo o tempo criando e, quando algo não funciona, deixam tudo de lado e criam outras soluções. Além disso, devo dizer para você que lê esta obra junto comigo que as lições e dicas transmitidas aqui por Scott e Clayton surgiram do trabalho duro. Em suas próprias palavras, eles nos relatam os erros que cometeram, erros realmente enormes. Não apenas aquelas pequenas coisas em que os empreendedores acabam tropeçando no meio da noite, mas falhas enormes e monstruosas que podem fazer um empresário cair mais rápido do que a velocidade da luz e ainda deixá-lo sem ar.
Sim, este livro é verdadeiro. E sim, é por isso que ele é tão bom. Porque, mesmo quando você estiver lendo, essa história estará acontecendo todos os dias, no Arizona, onde a Infusionsoft acorda todas as manhãs para iniciar suas atividades. Como nos saímos ontem? O pessoal da Infusionsoft pergunta. O que podemos fazer para nos sairmos melhor hoje? Todos questionam. Essa é outra razão pela qual este livro o surpreenderá. É uma história de vida, e de uma vida que não acabou. Ela está trilhando o seu maravilhoso caminho enquanto conversamos, e está nos deixando com perguntas sem respostas. Scott e Clayton conseguirão? Essa história terminará com risos ou com lágrimas? Este não é um livro sobre a IBM. É uma obra sobre jovens que se lançaram nos negócios a caminho do êxito ou do fracasso. E eu juro, você vai se sentir muito satisfeito, como aconteceu comigo, por ter investido seu dinheiro neste livro. Scott e Clayton alcançaram algo grandioso, algo que se chama empreendedorismo, em sua forma mais pura. E foi isso que criou os Estados Unidos e que continua a movimentá-lo enquanto conversamos. Introdução. 7 anos atrás, nós nos encontrávamos em meio ao caos, preocupados se conseguiríamos fazer nossa empresa decolar. Obviamente, tínhamos o sonho de atingir nossa liberdade empresarial, mas ao mesmo tempo, tentávamos encontrar o caminho para isso. Era agosto de 2002. Nossa empresa de softwares por encomenda recebeu um telefonema interessante. Era uma sexta-feira, 5 horas da tarde, e nós 4 estávamos nos preparando para encerrar a semana de trabalho. Havíamos pedido uma pizza que tinha acabado de chegar, quando o telefone tocou. A última coisa que queríamos naquele momento era conversar sobre negócios com alguém. Porém, precisávamos de vendas. Então Clayton decidiu atender. Ele mal acabou de cumprimentar o homem do outro lado da linha quando aquele possível cliente gritou: Estou começando a sentir dores. Você pode me ajudar? Então, fez uma pausa. Clayton cambaleou, preocupado. Seria um trote? Será que aquele homem sabia para qual número tinha ligado? Seria um cliente? O que Clayton poderia fazer para ajudar alguém com dor? Ligar para um médico? Por fim, Clayton chegou à raiz do problema daquele estranho. Reed Heisington estava procurando por um software para gerenciar seus contatos de forma efetiva. Ele estava tentando realizar o follow-up de seus clientes e potenciais clientes, mas cometia vários erros. Nesse dia em particular, Reed havia enviado erroneamente uma oferta especial de redução de preço para um grupo de pessoas, incluindo aquelas que já haviam adquirido o produto pelo valor integral. Os clientes estavam furiosos, exigindo a devolução do dinheiro, e Reed sentia dor. A ironia é que quando Reed telefonou, nós também sentíamos dor. Estávamos lutando para conseguir novos clientes, o que vinha impactando de forma séria nossa vida pessoal, a ponto de chegarmos a cogitar a possibilidade real de abandonarmos os negócios. No entanto, mesmo com todos os desafios que encarávamos, estávamos aprendendo lições importantes, lições tão poderosas que são capazes de libertar qualquer microempresário do caos, no qual quase nos vimos submersos. E essa é a proposta deste livro. Neste momento, você pode estar pensando: bem, como eu vou saber se estou enfrentando o caos? O que o leva a pensar que não estou plenamente satisfeito com a forma como as coisas estão ocorrendo na minha empresa? Se esse é o caso, se você está contente com o crescimento de sua empresa e feliz com seu estilo de vida, então ótimo. Você pode deixar este livro de lado nesse exato momento. Se você sente que está atingindo todos os benefícios que poderia esperar de sua empresa, este livro não é para você. Esta obra é para os empreendedores que entraram no mundo dos negócios buscando liberdade, mas acabaram se deparando com o caos, em vez de encontrar mais tempo para passar com suas famílias, mais dinheiro, mais controle para viver a vida que desejam e a satisfação de atingir um objetivo. Este é um livro para empreendedores que se sentem presos, controlados e consumidos por suas empresas. Se você se sente enfático ou mesmo relutante em concordar que sim, se isso descreve a sua situação, então temos uma notícia para lhe dar. Você não está sozinho. A maioria dos microempresários está lutando para conseguir apenas deixar a cabeça para fora da água. Aliás, a maioria de nós tende a se amontoar em um barco salva-vidas, lutando pela querida sobrevivência e vestindo a máscara da felicidade, enquanto a vida se torna mais e mais consumida pela empresa. Permita-nos mostrar o que estamos tentando dizer. Alguns anos atrás, caímos na estrada para conversar com grandes grupos de empreendedores em Los Angeles, Chicago, Nova York e Orlando. Em cada parada, fazíamos a mesma pergunta ao público:
Quantos de vocês estão satisfeitos com suas pequenas empresas? Dos 1.574 empresários, 3 levantaram a mão. 3. 3. E algumas dessas pessoas tinham suas empresas há mais de 20 anos. O que estava acontecendo? E por que tantas pessoas tinham suas próprias empresas se não estavam satisfeitas com aquele trabalho? Após um pouco de reflexão, percebemos que já sabíamos a resposta para essas perguntas. Isso porque, além de trabalhar com dezenas de milhares de microempresários, nós também sentimos os medos, as dores, as preocupações e o estresse de ser um empresário. Também estivemos em trincheiras. E juntos, passamos por situações que somente outros empreendedores poderão entender. O resultado da pesquisa de satisfação nos impressionou. Fazer aquela pergunta se transformou em um hábito. Sempre que podíamos, perguntávamos. E quanto mais perguntávamos, mais ouvíamos as insatisfações dos empresários. E quanto mais ouvíamos as insatisfações, mais sabíamos que precisávamos escrever este livro para os microempresários em todo o mundo. Por que estamos contando essa história? Nós amamos os empreendedores. Adoramos a tenacidade, a ambição, a ética de trabalho, a inovação e a criatividade existentes neles. Amamos saber que eles têm coragem para deixar de lado o medo e as críticas para seguirem adiante e construírem algo forte e desafiador que gerará muito valor, trará satisfação às suas almas e produzirá oportunidades para eles e para todos os que eles empregarem. Nós amamos os empreendedores e detestamos vê-los falhar. Detestamos ver suas portas fechadas. Detestamos observá-los perder as esperanças. Não suportamos vê-los com a confiança abatida, com a vida financeira arruinada e os relacionamentos aniquilados. E detestamos ver o fogo criativo apagado pelas águas torrenciais da dura realidade. Detestamos porque também já passamos por isso e nos identificamos com empreendedores lutando para sobreviver a cada dia e tentando encontrar a liberdade. Veja, quase imediatamente depois de nos formarmos na faculdade, nós nos vimos no meio do caos que você está enfrentando. O caos verdadeiro. O tipo de caos que está atingindo pequenas empresas em todo o mundo. Assim que reunimos nossas forças para darmos início a uma empresa de softwares, começamos a viver realmente as dores e as lutas que os empreendedores costumam enfrentar. E não demorou muito para que estivéssemos derrotados, ávidos por respostas. Felizmente, tínhamos uma grande vantagem. Em 2001, nossa empresa deixou de ser uma empresa de softwares por encomenda e passou a oferecer produtos padronizados para empreendedores. Desenvolvemos um programa para automatizar vendas e marketing e gerenciar clientes e processos de cobrança de microempresários. Nossa vantagem foi que tivemos a enorme conveniência de trabalhar com grandes empreendedores, centenas deles, na verdade, no processo de criação deste software. Nossa criação estava fazendo eles economizarem tempo e ganharem mais dinheiro, sem a necessidade de aumentar os gastos ou de contratar novos funcionários. As experiências, as ideias e a ajuda desses parceiros de trabalho foram inestimáveis para o desenvolvimento de nossos produtos. E aprendemos muitíssimo sobre o sucesso das pequenas empresas enquanto trabalhávamos com esses empreendedores. Então, algo fenomenal aconteceu. Começamos a usar o software em nossa própria empresa. Quando fizemos isso, uma luz se acendeu. Tínhamos algo excelente. E mais do que isso, tínhamos descoberto acidentalmente várias estratégias para dominar o caos e alcançar aqueles sonhos dos quais quase já havíamos desistido. Depois disso, estávamos em posição de vantagem para aprender como lidar e como dominar o caos do empreendedorismo. Trabalhamos com mais e mais empreendedores, descobrimos os motivos pelos quais o caos existe e criamos formas para derrotá-lo. Uma vida melhor para microempresários. Além de nossas próprias experiências, os anos de interação com microempresários nos trouxeram algumas conclusões simples, porém bastante significativas. Observamos os mesmos erros sendo cometidos repetidas e repetidas vezes. Vimos empresas aparentemente populares fecharem suas portas pela última vez, e observamos outras empresas crescerem vertiginosamente sem nenhum motivo aparente. O que aprendemos foi que estratégias para dominar o caos e fazer uma empresa crescer não são exclusivas de um setor, de uma empresa ou de um empresário. O sucesso é determinado por ações simples, repetíveis e previsíveis. Porém, não se trata somente de ações, mas sim das ações corretas. Acima de tudo, essas estratégias acabaram por desenvolver a essência de nossa empresa. Elas se tornaram a força motriz,
o ponto máximo de tudo que sonhamos fazer para empreendedores. Durante anos, desenvolvemos e aprimoramos essas estratégias para que elas pudessem oferecer o maior e o melhor valor aos empreendedores. Como este livro vai guiá-lo até a liberdade? Este livro não apresenta pesquisas oficiais e secretas. Cada uma das 6 estratégias que apresentaremos, e todos os exemplos e relatos, são partes de um estudo de caso contínuo. Testamos a validade das 6 estratégias diariamente e percebemos surpresos como uma empresa depois da outra aprende essas verdades básicas, depois as aplica e então desfruta do sucesso. Os primeiros 3 capítulos incluem a verdadeira história do que é ter uma empresa. Eles incluem a busca pela liberdade, o medo, a dor, os sentimentos esmagadores e a luta emocional. É a submissão forçada do microempresário. É a história da família negligenciada, das contas que se somam sobre a mesa e das parcerias amargas. No entanto, também é a história do surgimento do caos e o relato de como combatê-lo. No capítulo 1 aprenderemos por que milhões de pessoas escolhem se tornar empreendedores, mesmo sabendo das dificuldades que logo enfrentarão. Esse capítulo também inclui a esperança e a ambição que novos empreendedores sentem e que empreendedores com mais experiência gostariam de ainda sentir. O capítulo 2 é uma explicação das origens do caos. Mostramos por que ele é inevitável, não importa quão experiente e bem informado o empreendedor seja. Conforme lê o capítulo 3, você perceberá que correr do caos é inútil. Ele deve ser enfrentado diretamente, se você espera algum dia encontrar a liberdade. Esse capítulo o ajudará a avaliar sua relação com o caos e o preparará para ganhar o controle de sua empresa. Na parte 2, as estratégias de mentalidade para vencer o caos são apresentadas. Como o caos é tanto um estado de espírito quanto um estado de negócios, os capítulos 4, 5 e 6 ensinam a vencer o medo, a ansiedade, a frustração e o ceticismo para realizar as mudanças necessárias. De mãos dadas com as estratégias de mentalidade, a parte 3 apresenta as estratégias de sistemas. Nessa sessão, você aprenderá por que os sistemas de negócio são tão importantes para libertá-lo das exigências de sua empresa. Após ler os capítulos 7, 8 e 9, você entenderá os conceitos de centralização, follow-up e automação e a importância deles para o crescimento do seu negócio. Na sessão final, os capítulos 10 e 11 demonstram como evitar o retrocesso ao caos e como as 6 estratégias irão guiá-lo na direção da liberdade. Esses capítulos ilustram o sonho empresarial e como você pode facilmente realizá-lo, se estiver disposto a implementar as lições que nós e outros empresários aprendemos. Com as estratégias apresentadas neste livro, você encontrará força para dar a volta por cima em sua empresa e em sua vida e descobrirá que há uma forma melhor e mais produtiva de administrar seu negócio. Também aprenderá que ao implementar essas 6 estratégias, você pode vencer o caos, ganhar mais tempo, mais dinheiro, mais controle e ter mais objetivo para viver a vida como você deseja e, com isso, voltar a amar ser um empreendedor. Parte 1. A busca pela liberdade. Capítulo 1. A revolução empresarial. A diferença entre as excelentes e grandiosas sociedades e as sociedades atrasadas e que se deterioram está amplamente localizada em termos de oportunidade empresarial e do número de pessoas existentes em tal sociedade. Acho que todos concordam que se tivéssemos de escolher as 100 pessoas mais valiosas para introduzir em uma sociedade atrasada, certamente não seriam 100 químicos, políticos, professores ou engenheiros, mas sim 100 empreendedores. Abraham Maslow. Quando você terminar de ler este capítulo, 140 pessoas terão dado o pontapé inicial em suas próprias empresas. Se você decidir ler o livro inteiro de uma só vez, outros 1000 empresários terão efetivamente aberto suas empresas, e isso só nos Estados Unidos. O empreendedorismo está explodindo à nossa volta. Ele já foi considerado uma atividade para poucos, talvez para excêntricos, mas hoje em dia é bastante respeitado. Certamente, como empreendedor, você já se deu conta do crescente interesse por pequenas empresas. Você tem amigos empreendedores. Quem sabe até mesmo um irmão, uma tia ou um primo que começou um negócio. Sua vizinha toma conta da própria empresa. E se você tiver filhos, pode ser que eles estejam se preparando para seguir os seus passos. Tenha você percebido ou não, estamos em meio a uma revolução, a revolução empresarial. Este momento não tem como objetivo derrubar um governo ou criar uma nova nação. Em vez disso, trata-se de uma revolução ligada à maneira como trabalhamos e fazemos negócios.
E como empreendedor, você é parte dela. Infelizmente, ainda não podemos ter respostas acerca do resultado do seu envolvimento nessa revolução. Como todas as revoluções, a revolução empresarial fará muitas vítimas. Este livro tem como objetivo ajudá-lo a obter sucesso nessa revolução e, dessa forma, ajudá-lo a não se tornar uma vítima do seu próprio negócio. O caminho da revolução. Revoluções não têm início por conta própria. Ninguém acorda em uma bela manhã e pensa: eu adoraria fazer parte de uma revolução. A Revolução Americana não ganhou popularidade instantânea porque alguém pensou que os Estados Unidos deveriam se tornar independentes. Muito pelo contrário. Menos da metade do país estava comprometida com a causa. A outra metade estava desesperadamente presa à segurança que já conhecia. A Revolução Francesa tampouco foi uma tentativa de seguir um exemplo pré-determinado. As pessoas passavam fome e enfrentavam doenças, enquanto mortes assolavam as massas. Sem uma revolução, milhares de outros acabariam morrendo, mas, novamente, havia muitas pessoas dispostas a lutar por mudanças. São necessários 3 fatores para que qualquer revolução ocorra. Durante os últimos anos, os mesmos fatores presentes nas mais sangrentas revoluções migraram para a economia americana, criando um terreno fértil para a revolução empresarial. Confira a tabela no material de apoio 4.1. Então, quais são esses fatores? 1. Opressão por parte das autoridades. 2. Uma mudança no poder. 3. A promessa de algo melhor. Se você for bom em história, saberá que a Revolução Americana foi desencadeada por tributação excessiva, falta de representação e autoridade injusta por parte dos líderes britânicos na colônia. A Revolução Francesa, por sua vez, foi resultado do fato de os ricos ficarem cada vez mais ricos, de os pobres ficarem cada vez mais pobres, de o povo ter perdido a voz e do medo da morte iminente. Da mesma forma, a Revolução Empresarial jamais teria ganhado força se o país não estivesse disposto a mudar. A opressão, desconfiança corporativa. Na geração passada, muitas pessoas viveram toda sua carreira em uma única empresa, aposentando-se após 40 anos de trabalho dedicado a outras pessoas. Para essas pessoas, um emprego duradouro em uma empresa era o que havia de mais seguro, inteligente e estável. Com o tempo, grandes empresas e corporações dominaram a cultura estadunidense e, consequentemente, passaram a dominar o poder da economia. Essa dominação corporativa levou à errônea convicção de que segurança no emprego era sinônimo de trabalhar em uma empresa bem estabelecida, em vez de ser bom naquilo que se faz. Se quisesse viver bem, você trabalhava das 8 da manhã às 6 da tarde, em um ambiente previsível e estável. Para os empreendedores de agora, essa ideia é chocante. Quando as disputas por empregados ou clientes surgiram, as corporações quase sempre venceram. Percebendo que não havia muito a se fazer, a população passou a lidar com as injustiças corporativas simplesmente aceitando-as como tais. Até mesmo a mais ultrajada das vítimas precisou pensar cuidadosamente antes de se rebelar. Talvez influenciada pelo efeito da Grande Depressão e de diversos outros momentos de crises econômicas, a crença das gerações mais antigas era a de que se você tem um bom emprego, é melhor mantê-lo. Agora, no entanto, os dias de emprego leal chegaram ao fim. Praticamente já não se ouve falar de pessoas que trabalham 40 anos para a mesma empresa. Relatos de terror corporativo dominam as manchetes. Matérias de escândalos corporativos, fraudes de acionistas, diretores gerais gananciosos e planos de aposentadoria que não deram certo transformam os funcionários e o público geral em vítimas, criando desconfiança e cinismo no que se refere às corporações. Parece que todo mundo tem um amigo que foi demitido pouco antes de se aposentar para que, assim, a empresa pudesse economizar parte dos gastos com a aposentadoria. Funcionários de corporações assistem alarmados aos seus empregos navegarem para terras distantes. Eles sentem a pressão do mercado global que requer que eles trabalhem mais pesado e produzam mais em suas posições corporativas. As demissões em massa dissiparam, sem misericórdia, a crença de que vale a pena manter um bom emprego e a qualquer custo. O cerne da questão é que os funcionários de corporações estão trabalhando mais e percebendo menos benefícios. Eles estão, no mínimo, questionando os benefícios em longo prazo. Horas, eles até mesmo duvidam de que todo o dinheiro pago à Previdência Social algum dia voltará para eles. E assim, as instituições, corporativas e governamentais, que nossos pais acreditavam oferecer segurança, passaram a ser vistas como cínicas.
Culturas corporativas incomparáveis foram substituídas por políticas de escritório e apunhaladas pelas costas. Trabalhadores da América corporativa sentem-se rejeitados, um pouco queimados e, até certo ponto, traídos. Em vez de se apoiarem na visão de que as empresas para as quais trabalham se importariam com suas necessidades, enquanto funcionários e depois da aposentadoria, muitos americanos encaram a realidade da desilusão corporativa. Quanto mais a desilusão aumenta, mais esse pessoal passa a se unir à revolução empresarial. Considerando isso, essa perda de segurança está mudando severamente a imagem da força de trabalho americana. Aqueles que saem das faculdades aprendem que as empresas não lhes darão estabilidade, mas que os empreendedores criam sua própria estabilidade. Portanto, esses recém-formados criam suas próprias empresas ainda em seus quartos de pensão, esperando que um negócio seja, de alguma forma, impulsionado e que eles jamais tenham de aceitar um emprego. A desilusão corporativa alterou tudo o que nossos pais nos ensinaram sobre trabalhar em empregos estáveis em grandes empresas. Como resultado, as pessoas sentem-se motivadas para agir e, portanto, viram-se na direção em que acreditam ter maior controle, para o interior. A mudança de poder. A era da internet. Independentemente de quão determinado seja um indivíduo, a mudança real, a mudança revolucionária, não é possível até que ela ganhe o apoio das massas. É claro que precisamos de uma voz para fazer as coisas se movimentarem, mas o poder vem de uma multidão trabalhando unida. Durante a Revolução Americana, foi a força de todo o Congresso que levou os homens à batalha. Na Revolução Empresarial, o grito de guerra veio pelo meio mais ímpar até hoje, a internet. Se você tivesse de apontar a grande coisa que está conduzindo esta revolução, essa coisa seria a internet. Pura e simplesmente, a grande difusão da rede mundial, ocorrida na última década, mudou tudo. A internet amplifica a voz do cidadão comum, permite que pequenos negócios pareçam enormes, faz as informações se tornarem prontamente acessíveis, abre um mercado global para o Joãozinho e o Pedrinho que vivem em locais bastante afastados, derruba as barreiras para se iniciar um negócio, pois elimina a necessidade de grandes quantidades de capital, conecta os negócios e seus consumidores, com a ajuda da comunicação rápida, desacorrenta os empreendedores de suas cadeiras, permitindo-lhes trabalhar de qualquer lugar. Torna possível que qualquer um cresça e tenha lucros com base na própria expertise. Simplifica os caros e complicados canais de distribuição, antigos. Permite que os empreendedores façam transações online enquanto dormem ou viajam para outros países. Coloca o poder de automação nas mãos de uma pessoa comum e traz para os pequenos negócios a eficiência que só costumava existir em grandes empresas. A partir do momento em que surgiram sites nos quais internautas expõem opiniões sobre produtos, o poder do controle corporativo passou para as mãos das pessoas comuns. Os consumidores já não se sujeitavam a resenhas e a opiniões de especialistas da indústria. Consumidores passavam a obter as informações que precisavam de indivíduos como eles. Para o empreendedor, essa mudança de poder tornou a abertura e o desenvolvimento de pequenos negócios mais simples e barato. Não falaremos de todos os benefícios de forma individual. Em vez disso, abordaremos resumidamente alguns dos mais significativos. A informação tornou-se prontamente acessível. Empreendedores aspirantes podem, agora, pesquisar com agilidade sobre uma nova ideia para negócios. Podem testar a demanda por seus produtos usando algumas centenas de reais e uma boa campanha no Google AdWords. Além disso, também é possível realizar pesquisas rápidas por e-mail, estudar os sites de possíveis concorrentes e até mesmo agir como cliente misterioso na competição para descobrir onde há lacunas no mercado que possam ser preenchidas, visando ao lucro. Esse tipo de informação está disponível para todo mundo. Para provar a viabilidade da sua ideia, você precisa apenas de uma fração do tempo e do capital que uma vez foi necessário. Os dias, as semanas e os meses passados em bibliotecas, no carro dirigindo de uma loja para outra, ou ao telefone ligando para os concorrentes para verificar as experiências do consumidor, ficaram para trás. Hoje, você pode coletar todas as informações de forma rápida e barata, e na privacidade de sua própria casa. Pequenos negócios parecem grandes. Agora que os pequenos negócios se fortaleceram com informações, eles podem competir com as grandes empresas. Um bom site, um software avançado e uma oferta de mercado forte e com foco permitirá que uma pequena empresa ultrapasse uma grande corporação. Já não é necessário um pesado investimento de capital, nem uma loja física.
Tudo que os empreendedores precisam é tecnologia, paixão e um bom produto ou serviço. Então, divulgue-o e você estará no mercado. Quando as empresas precisavam de uma loja composta por tijolos e argamassa, os consumidores sabiam exatamente o tamanho do negócio e podiam imaginar o sucesso da empresa, tomando como base o tamanho, a localização e o número de funcionários. Agora, os empreendedores administram empresas inteiras em seus próprios quartos, e consumidores online já não são os mais sábios. Contanto que haja demanda pelos produtos e pelos serviços, os microempresários podem atingir um sucesso incrível, independente de uma empresa enorme abrir as portas a 2 quarteirões da sua. O mercado é global. Em 1998, Cleide estava no meio de seu curso de MBA. Na época, sua irmã mais velha deu início a uma empresa que produzia e vendia um tipo especial de lacinho para crianças, um produto que permitia às mães trocar laços feitos com retalhos e que eram presos a tiaras de lycra com cores que combinavam. Um laço, 3 tiaras coloridas, $8. Suas amigas compravam o produto de forma ávida, e as coisas começaram a dar certo. No entanto, a irmã de Cleide precisava fazer o produto entrar em um canal de distribuição de varejo. Ela pediu a ajuda a Cleide. Ele, então, telefonou para compradores de Nordstrom, na Dillar e em algumas outras lojas de departamentos. O problema era o clássico dilema: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Que tantos empreendedores encaram. O comprador não colocaria os produtos na prateleira, a não ser que houvesse suficientes unidades vendidas para deixar clara a demanda. A irmã de Cleide havia vendido centenas, talvez milhares de laços, mas essa quantidade não passava de uma gota no oceano para os varejistas. A irmã de Cleide, então, estava emperrada. Ela poderia investir dezenas ou centenas de milhares de dólares para que seu produto fosse fabricado em grandes quantidades e distribuído em lojas de especialidades, o que faria as vendagens crescerem o suficiente para demonstrar a demanda aos grandes compradores, ou poderia mudar de negócio e perder os anos de sangue, suor, lágrimas e dinheiro que ela e sua sócia haviam investido. Enquanto a irmã de Cleide lutava para combater o problema, ele estudava marketing em seu MBA e estava mais particularmente em uma aula em que se discutia a distribuição. Depois da aula, Cleide foi até o professor, explicou o problema de sua irmã e perguntou: Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.